Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida, gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos pacientes na tribulação. Estejamos formando novas amizades para que em tudo Deus seja glorificado. 12º domingo do tempo comum, dia de festa e dia de alegria. Estejamos anunciando o Evangelho com as glórias de Maria e vendo novas todas as coisas, semeando justiça, amor e caridade. Estejamos juntos, em comunidade, testemunhando e anunciando o reino de Deus, semeando justiça, amor e caridade. Do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, certo dia, Jesus estava rezando no lugar retirado, e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns diz que és João Batista, outros que és Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos: Se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e segue-me. Pois que quem quiser salvar a sua vida, vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, no Evangelho de hoje, segundo São Lucas, neste 12º domingo do tempo comum, o nosso Senhor Jesus Cristo estava rezando no lugar retirado, portanto, recolhido em oração. Saibamos se recolher em oração como nosso Senhor Jesus Cristo. E lá, então, estavam os seus discípulos com ele.
E o nosso Senhor Jesus Cristo, recolhido em oração conosco com os seus discípulos, pergunta aos seus discípulos quem ele era. Mas cada um respondeu que era um, mas não responderam que ele era o Cristo Senhor, o Deus verdadeiro, o Salvador, o Messias. Alguns disseram que era João Batista, o precursor, o profeta do Novo Testamento, da Nova Aliança. Outros que era Elias, o profeta do Antigo Testamento. Ou alguns dos antigos profetas que tinha ressuscitado. Não citaram o nome, mas, portanto, poderia ser Jeremias, Elias, Isaías, Daniel, alguns dos antigos profetas do Antigo Testamento que tinha ressuscitado. E por que, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, que os discípulos, esses que responderam, não responderam quem era o Senhor? Porque eles precisavam amadurecer na fé. E chegou a vez de Simão Pedro. O Senhor perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu corretamente: O Cristo de Deus. Pedro respondeu forte na fé. Portanto, no Evangelho segundo Mateus, nós o veremos no próximo domingo, que será a solenidade de São Pedro, o dia do Papa. Pedro responde quem era o Senhor, e o Senhor concede-lhe o pontificado para Pedro. Nós o veremos no Evangelho segundo Mateus. E aqui no Evangelho segundo Lucas, o Senhor proibiu-lhes severamente para não contar a ninguém quem ele era. E, portanto, o nosso Senhor Jesus Cristo anuncia a sua paixão, tudo o que vai acontecer. Anuncia a sua paixão, morte e ressurreição. Proibiu para não contar a ninguém, mas anunciou a sua paixão. E por que aqui na versão do Evangelho segundo São Lucas, o nosso Senhor Jesus Cristo proibiu para não contar a ninguém? Porque o nosso Senhor Jesus Cristo em seguida anuncia a sua paixão. E depois que anuncia a sua paixão, morte e ressurreição, chama todos para o seguir. Estar com a cruz de cada dia, viver sem nada antepor ao vosso amor e seguir com a cruz. Que quem o seguir, fazer a sua vontade, andar revestido de sua palavra, esse viverá eternamente. Portanto, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, é para que todos o sigam o nosso Senhor Jesus Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Estejam com a cruz e o sigam. Estejamos com a cruz, sigamos o nosso Senhor Jesus Cristo, façamos tudo o que Ele está nos dizendo e sejamos puros de coração. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estejamos recolhidos em oração com o nosso Senhor Jesus Cristo. E Ele pergunta para todos nós, como perguntou para os seus discípulos, quem Ele é. E nós temos que responder fortes na fé, como Pedro. E estejamos testemunhando o Evangelho, anunciando a boa notícia e seguindo nosso Senhor Jesus Cristo com a cruz de cada dia e sendo uma luz a brilhar pelo mundo afora. Sejamos um farol a brilhar nas noites escuras e andemos revestidos da palavra de Deus. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine, guie todos os seres humanos, que todos tenham fé,
permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido ao vosso socorro, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro aos vossos pés. Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos, ó castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração, e chegue até vós o nosso clamor. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sigamos o Mestre e respondemos como Pedro quem ele é. E sigamos firmes e estejamos juntos rezando uns pelos outros. Vale a pena sente teu nome ressoar nos mares deste mundo. Tu és a estrela amiga, teu barco meu abriga, e o pode enfim salvar. Enfim salvar, debaixo de teu manto, minha Senhora linda, viver eu quero e ainda espero aqui morrer, porque a ti amando espero sorte, contigo estar na morte, é ter seguro o céu. Contigo estar na morte, é ter seguro o céu. Estende-me teus braços, de amor serei cativo.
ti